Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria a todos. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, queridos filhos da Nova Aliança, cheios do Espírito Santo, vamos ao nosso vídeo de número 84, que começa o 22º encontro do nosso itinerário querigmático. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, em que celebramos a santidade de Deus em duas pessoas maravilhosas. São Jerônimo Emiliani, presbítero, e Santa Josefina Baquita, religiosa. Cada um de vocês é convidado a procurar se inteirar da ação de Deus na vida desses dois santos, o que nos ajuda muito. Nós vamos então iniciar, depois de termos falado sobre o que é a fé, o ato de fé, a primeira consequência desse ato de adesão a Jesus, o encontro com Jesus, provoca em nós um arrependimento por causa do confronto que fazemos da nossa vida com a proposta de Jesus. Verificamos quanto gostaríamos que tantas páginas do livro da nossa vida não tivessem sido escritas, né? Ou pelo menos algumas linhas da história da nossa vida não constassem, né? Ou nunca tivessem acontecido. Mas aconteceram. E é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. Nós não nascemos santos, nascemos para a santidade. Somos profundamente marcados pelo pecado. E o início da nossa conversão se dá no encontro com Jesus Cristo e a sua palavra, que nos move ao arrependimento e finalmente à decisão de mudança de vida. Tudo isso já foi falado nos encontros passados. Mas hoje, na palavra de São Pedro, aquela multidão que o escutava naquela manhã de Pentecostes, na pregação de Pedro no seu primeiro querigma, aquilo mexeu tanto com o coração do povo que foi levado a fazer a pergunta-chave que todo pregador gostaria de ouvir. O que devemos fazer, irmãos? O povo pergunta a Pedro. Diante de tudo isso, Pedro, que você nos ensinou agora, já fizemos a burrada de termos matado aquele que Deus nos enviou como Salvador. E agora? O que devemos fazer? E Pedro dá o recado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isto é, vocês tomaram consciência do caminho errado, das opções erradas que tomaram. Vocês estão arrependidos disso. Então, vocês precisam agora crer que existe uma remissão. Existe um Redentor
Existe aquele que pagou com o próprio sangue, com a própria vida, o preço alto de cada vida de vocês. O nosso resgate não foi em termos de ouro e prata, mas do sangue redentor de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Muito bem. Já fomos batizados. O batismo redime, nos perdoa a culpa do pecado original. Mas nós continuamos sofrendo as consequências daquilo que o pecado deixou em nós. Abriu uma brecha que se chama concupiscência. Nós voltamos a cair no pecado. Levantamos e tornamos a cair. E assim é ao longo da nossa vida. Não podemos ser batizados de novo, porque o batismo é um sacramento da remissão dos pecados que só se recebe uma vez. Mas nós continuamos a pecar. E aí? Não tem mais saída para nós? É uma boa pergunta, não acham? Mas vamos passar para o segundo ponto. Todo o processo que começa com o arrependimento e a conversão deve ser marcado por uma festa. A primeira festa é o batismo. Não podendo receber o batismo de novo e tendo nos arrependido dos pecados nos quais nós recaímos, existe uma outra festa para nós. E eu gostaria de partir de um texto do Evangelho muito conhecido de todos nós, que é a parábola que Jesus conta sobre o pai misericordioso e os 2 filhos. Popularmente chamamos o Evangelho do filho pródigo, mas na verdade quem foi pródigo mesmo foi o pai. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou, numa vida desenfreada, tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Agora prestem atenção. Então caiu em si e disse: Quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho. Não ficou lá remoendo as bobagens que ele havia feito. Não ficou se comendo de raiva, de revolta. Não ficou deprimido. Não ficou desesperançado, porque ele sabia de que pai se tratava, o dele. Então ele tomou uma atitude. Não apenas teve um arrependimento meio que interesseiro, né? Mas ele tomou uma atitude. Nem que seja um arrependimento interesseiro, o medo de perder o céu, né? O medo de não poder comungar. Não interessa. Deu o passo. É isso que interessa. Para Deus é isso. Depois ele cuida do resto.
Foi o que o menino fez. Ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Fez um caminho de conversão. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. A parábola continua, mas o que nos interessa é até aqui. Vocês perceberam que o rapaz preparou uma declaração de culpa para dizer ao pai, ao reencontrá-lo. Mas aquela música do filho pródigo, né? Muito alegre, eu te pedi o que era meu, lembra? Chega um momento que diz: morreu no abraço o mal que fiz. Na nossa Igreja Católica, nós temos, só nela, nós temos um lugar especialíssimo para recebermos esse abraço pessoal do Pai. Para fazer morrer num abraço de pai o mal. Que mal? Qualquer mal, todo mal, o pior dos males. Fazer morrer num abraço o mal que eu fiz. Estou falando para vocês do sacramento da confissão, que tem outros nomes também, da penitência, da reconciliação, mas vamos falar da confissão. Lugar de festa, porque é o lugar do arrependimento do filho que volta para casa. Volta a fazer parte da família que Jesus conquistou para o Pai. Portanto, meus queridos, eu gostaria muito que você fosse repensando um pouquinho a sua vida. Não estaria na hora de você começar seriamente a tomar a atitude desse rapaz, né, que começou a pensar: meu Deus, na igreja, onde eu fui batizada, se eu não fui ainda, procura conhecer melhor através dos nossos vídeos, né? Essa igreja que chama você para fazer parte dela, essa grande mãe, né? A Santa Igreja Una, Católica, Apostólica, a nossa igreja. Volta para casa, pensa um pouquinho na sua vida, o que você deixou de aurir. A presença de Nossa Senhora na sua vida, sempre presente, ela sim sempre presente, mas você sempre fora de casa. A Eucaristia à sua disposição, mas você nunca sentando à mesa do banquete. Queridos, pensem um pouquinho nisso. Junto com este vídeo, coloquei o texto integral do 22º encontro para você lê-lo, escutar este vídeo, fazer os para-casas como indicado, para que a sua partilha seja bem pessoal. Não deixe para assistir os vídeos na véspera da partilha ou no dia da partilha. Assim que você receber, escute, vá ruminando ao longo da semana.
Que Nossa Senhora e São José nos acompanhem neste caminho de volta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.